A outra estatística, chamada da medida de tendência central, é a moda, que tem aquele mesmo conceito que todo mundo conhece. Moda é aquilo que mais está acontecendo na sociedade. Aqui no caso da estatística, é o valor mais frequente, aquele que mais aparece no conjunto de dados, ou o valor mais frequente, o mais repetitivo lá em nossa amostra. Começando pela variável discreta, a moda é extremamente simples. É só você olhar para o conjunto de dados e verificar quem é o valor que mais se aparece lá, o que mais se repete. Por exemplo, nesse conjuntinho de dados aqui, olha, 0, 1, 0, 2, 1, 0, o valor que mais se repete aqui é o 0. Ó, tem 3 zeros. Tem 2, 1 e apenas um 2. Então, como o 0 foi o que mais se repetiu, a moda aqui é o 0, ou seja, você obtém a moda exatamente no olhômetro. Você olha e vê quem é o valor que mais repetiu. Bem simples assim mesmo, tá? Não tem outra coisa a fazer. Mas quando eu posso ter mais de uma moda, porque eu posso ter mais de um valor com as maiores frequências absolutas e iguais. E isso pode acontecer. Ao contrário da média e da mediana, que só existe um valor, a moda não. A moda eu posso ter mais de um valor. Vamos ver isso já já. Mas antes, quero ver aqui com vocês agora, é o caso quando a moda é calculada para variável contínua, ou seja, quando os dados estão agrupados em intervalo de classe. Essa regrinha que eu estou apresentando aqui para vocês é chamada de fórmula de Kisuber, que é uma das mais simples, que é essa aqui, olha, a moda é igual ao limite inferior da classe modal, mais o delta 1 sobre o delta 1 mais delta 2, tudo isso vezes o Hzinho. Delta 1 é a diferença entre a frequência absoluta da classe modal com a frequência absoluta da classe imediatamente anterior a ela. Delta 2 é a diferença entre a frequência absoluta da classe modal com a frequência absoluta da classe imediatamente posterior a ela. Portanto, delta 1 e delta 2 são muito fáceis de serem obtidos. Qual é a classe mediana? É a classe que tiver a maior frequência absoluta. Então, é isso que tudo que você precisa fazer aqui no caso, primeiramente, é descobrir a classe da mediana. Eu quero que tiver a maior frequência absoluta. Ah, mas se eu tiver duas classes com maiores frequências absolutas e iguais? Então, você terá que calcular duas modas. E se eu tiver três? Então, você vai ter que calcular três modas. Daí por diante, tá ok? Olha aqui o exemplinho, olha, com os mesmos dados, lá do nível de endorfina. Claro está que a classe que contém a moda é a primeira, porque é a que tem maior frequência absoluta. Olha. Frequência absoluta 6. Então a classe modal é essa aqui, que vai de 4 até 8. Tá ok? Então, quem seria o nosso delta 1 aqui? Nosso delta 1 é a frequência absoluta da classe modal menos a frequência absoluta da classe que vem logo anterior a essa classe aqui. Como eu não tenho nenhuma classe anterior aqui, então é 6 menos 0. Delta 1. O delta 2 é a diferença entre a frequência absoluta da classe modal, que é 6, com a frequência absoluta da classe que vem logo depois dela, que é 3. Então, delta 2 é 6 menos 3, que é igual a 3. Tá ok? Aqui está, então, a fórmula da média, da moda. Quem é o nosso Lzinho aqui no caso? 4, que é a primeira classe. Delta 1 é 6 menos 0, que é 6. Delta 2 é o 6 menos 3, que é 3. O Hzinho aqui nosso é 4. Então, a moda vai ficar assim, olha. 4 mais 6 sobre 6 mais 3, tudo isso vezes 4. Vezes 4. Então, é igual a 4. Já coloquei aqui o resultado do 6 sobre 9 vezes 4, que é 2,67. Então, 4 mais 2,67 é igual a 6,67. Veja que a moda também está dentro dessa classe. Tem que estar, porque se essa é a classe modal, obrigatoriamente a moda tem que estar ali naquela classe. Então, muito fácil também calcular moda quando a variável for contínua. Aqui alguns exemplos que eu já falei agora há pouco, porque nós temos a possibilidade de ter mais de uma moda numa distribuição de dados. Nós temos distribuições chamadas amodal. O que é distribuição amodal? É quando todas as frequências são iguais e não se repete, ou seja, todos são iguais e só existe uma repetição. Porque eu posso ter todas as frequências iguais, mas com duas, com três, com quatro repetições para todos os valores. Aí não. Aí é outra definição. É outro resultado. Aqui, quando eu tiver
apenas uma repetição para todos os valores, então eu digo que a minha distribuição ela é amodal, ou seja, não existe moda no caso. Veja aqui o exemplinho com 3 valores, 1, 2, 3. Nenhum desses valores aqui se repetiu. Ou seja, todos eles só apareceram aqui uma única vez. Nesse caso, a moda não existe. A distribuição desse conjuntinho aqui é amodal. Mas eu posso ter distribuição com duas modas, chamada distribuição bimodal, quando existe duas frequências absolutas máximas. Olha aqui o exemplinho, o 2, 3, 1, 3, 0, 2. Tem duas modas aqui, o 2, que apareceu duas vezes, e o 3, que também apareceu duas vezes. O 0 só uma vez, o 1 também só apareceu uma vez, então não é moda. Então, nesse caso, desse conjuntinho aqui, é uma distribuição bimodal. Tem duas modas, que é o 2 e o 3. Mas eu posso ter distribuição chamado multimodal, quando eu tenho mais de 2 valores, 3, 4, 5, sim, multimodal. E nesse caso, então, os valores têm que repetir. É o contrário da amodal, onde nenhum valor se repete. Agora aqui eu posso ter todos os valores da amostra, inclusive, como sendo moda, mas eles precisam repetir mais de uma vez. Então, nesse conjuntinho aqui, ó, 2, 3, 1, 0, 4, 2, 0, 1, 3, 5, a moda será o 0, o 1, o 2 e o 3, que são os que repetiram duas vezes, aqui no caso. Então, eu tenho aqui 4 modos, uma distribuição, então, com 4 modos. Então, eu posso ter distribuição amodal, ou seja, não existe moda. Eu posso ter distribuição unimodal, com uma única moda. Posso ter distribuição bimodal, com duas modas, trimodal, enfim, multimodal, e daí por diante. Então, porque na prática é isso mesmo que acontece. Hoje, olhamos para a nossa sociedade, a nossa geração, muitas modas estão acontecendo ao mesmo tempo. É isso mesmo, ou seja, muitas informações que são mais frequentes, que estão em nosso meio, acontecendo automaticamente. Então a moda explica muito melhor as tendências que no nosso dia a dia, né, do que a média e a mediana. Ou seja, a moda é mais rica em informações do que as outras duas, tá ok? As observações sobre a moda são essas daqui, olha. Ela pode ser calculada para variável quantitativa e qualitativa, tanto faz ordinal ou nominal. A moda ela nem sempre existe, como acabei de dizer, e também nem sempre ela é única. Ela pode não existir, mas pode existir sendo um único valor ou mais de um valor. Ela também é da mesma natureza que a variável considerada. E no caso da variável quantitativa estar agrupados, os valores dessa variável estariam agrupados em tabelas de frequência por intervalos de classes, então a moda é bastante afetada pela maneira como as classes foram construídas. Por isso, nós optamos por construir tabelas de frequência, seguindo aquela regra que eu já ensinei para vocês, todos aqueles passos com o mesmo comprimento, ou seja, com a mesma altura para todas as classes, para diminuir esse problema que afeta aqui a moda quando os dados estão agrupados por intervalos de classe. Então, meus queridos alunos da engenharia elétrica, eu termino essa gravação aqui, falando sobre as medidas de tendência central, e vou fazer depois um novo vídeo para falar das medidas de variabilidade ou medidas de dispersão, tá ok? Então, até a próxima aula.